Ex-ministro Aldo Rebelo desmonta discurso de Lula na ONU. O ex-ministro criticou duramente a fala de Lula, chamando de lamentável a defesa para que a ONU tenha soberania sobre a Amazônia. Rebelo lembrou que a ONU não resolve nenhum conflito internacional e acusou Lula de abrir mão dos interesses nacionais em troca de agradar potências estrangeiras. Para ele, transformar a Amazônia em reserva de carbono é um entreguismo inaceitável e um ataque direto à soberania do Brasil. Assista agora e comente se você concorda com a análise de Aldo Rebelo. Schiller, vou começar aqui com o nosso ministro. O que o senhor achou das palavras de Lula na ONU? Bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia aos nossos queridos colunistas, Cláudio, Schiller. Bom dia, Sônia, Barão. O paradoxo é que o presidente Lula usou o discurso, tem sido muito elogiado. Eu não partilho do entusiasmo pelo discurso do presidente Lula. Acho que o presidente Lula falou sobre temas com propriedade, principalmente sobre esses temas de política externa. Eu acho que ele foi bem, mas tratou de assuntos internos do Brasil numa reunião, numa Assembleia Geral da ONU, noticiando, por exemplo, a prisão de um ex-presidente da República, a condenação, no caso do Bolsonaro. E ele poderia também ter falado da própria prisão dele. Ele também foi preso, ele também foi condenado. Isso é assunto para um chefe de Estado levar para uma Assembleia Geral da ONU a prisão de um ex-chefe de Estado, quando ele também, não só ele, outros também foram presos. Assuntos internos do país. A fala sobre a Amazônia é lamentável. Ela se aproxima do entreguismo mais vulgar. O presidente Lula defendeu que um órgão da ONU tenha soberania para tratar sobre a questão do clima, ou seja, um órgão da ONU terá soberania, inclusive acima dos congressos nacionais, acima do Congresso brasileiro, para tratar de um tema de grande sensibilidade da soberania do Brasil, que é a Amazônia. Não, presidente Lula, os brasileiros não vão entregar a um órgão da ONU as decisões sobre o futuro da Amazônia. E nem o senhor tem o direito de fazer isso. A Amazônia não pertence à ONU. Aliás, a ONU, que não resolve nenhum dos conflitos internacionais, perdeu sua autoridade. A ONU não consegue resolver o conflito no Oriente Médio, não consegue resolver o conflito na Ucrânia, não consegue resolver os conflitos e as guerras civis na África. E nós vamos entregar à ONU o destino da Amazônia. Quem é que vai decidir pela ONU? Porque a ONU mesmo não decide nada. 3 ou 4 ou 5 potências vão decidir pela ONU, o Conselho de Segurança, provavelmente. Eu achei lamentável a abordagem dele sobre a ONU. A palavra desenvolvimento, direito ao desenvolvimento, não aparece uma única vez. Parece um discurso de cordeiro para uma plateia de lobos. Ou seja, para agradar quem? Nós vamos renunciar à nossa soberania sobre a Amazônia, o nosso direito ao desenvolvimento, transformar a Amazônia numa reserva de crédito de carbono para os países industrializados, que vão ter direito à emissão de gases de efeito estufa, e a Amazônia é o jardim botânico que vai sequestrar o gás de efeito estufa. Eu achei completamente inapropriado para um chefe de Estado ir até a ONU. Não é a primeira vez que o presidente Lula defende que a ONU tenha soberania sobre a agenda do clima e tenha soberania sobre o tema que envolve diretamente a Amazônia. Quando se trata de clima no mundo, todo mundo só quer tratar da Amazônia, como é o caso dessa conferência que vai acontecer em Belém do Pará. Então, meu caro Pedro, meus prezados internautas, ouvintes e acompanhantes desse debate, eu achei lamentável desse ponto de vista. Disse algumas obviedades, mas, lamentavelmente, sobre a questão do Brasil, foi completamente inapropriado. Fernando Schiller, e aí, Schiller? Olha, só acrescentar ao ministro Aldo, né? A ONU não consegue nem resolver o problema da escada rolante do teleprompter do Trump, né? Acabou virando uma questão, né, na Assembleia Geral da ONU, para ver como a Assembleia é relevante, né? Inclusive ele levou uma postagem em redes sociais, envolvimento do Serviço Secreto Americano, investigação dentro da ONU, para saber o que aconteceu, que o teleprompter ficou apagado, que a escada rolante não funcionou, e o Trump não gosta desse tipo de brincadeira, não. Alguém fez uma brincadeira lá, vai pegar, vai esquentar
o assunto dentro da ONU. Mas vamos lá, pragmaticamente, assim, indo para um ponto um pouco adiante, né? Na verdade, o que acontece? Há um mistério, eu diria assim, um suspense em torno do que vai acontecer nessa reunião, nessa negociação daqui para frente, né? Porque tem duas opções. Ou, de fato, o presidente Trump, dos Estados Unidos, concluíram que não tem suporte político no Brasil para insistir nessa pressão tarifária para a questão institucional, política, jurídica do Supremo Tribunal Federal, do processo contra o ex-presidente Bolsonaro, que isso já é perdido, ou seja, então, enough is enough, e agora tem que partir para a agenda econômica. Essa é uma hipótese, Inclusive, pode ser o seguinte, olha, vamos negociar a tarifa, vamos negociar a questão econômica, mesmo mantendo uma retórica de que a condenação foi injusta, que trataram mal o ex-presidente, mas não condicionar uma coisa a outra. Se isto acontecer, é uma forte derrota, é uma derrota, é verdade, para o Eduardo Bolsonaro, o Paulo Figueiredo, para esse setor da família Bolsonaro, que é um setor importante na chamada direita brasileira. Não é? Toda essa estratégia, toda essa pressão exatamente para forçar uma mudança institucional no Brasil, e entra todos os temas, Supremo Tribunal, censura, direitos individuais, etc., inclusive o julgamento do ex-presidente Bolsonaro, vão ficar muito fragilizados, né? Não é? Agora, se o presidente Trump insistir nesta temática, a reunião fica inviabilizada, né? Toda a discussão fica inviabilizada, porque ontem, na minha visão, o presidente Lula começou mal o processo. Não sei se vocês concordam comigo. Quando eles vão explicar ao presidente Trump que ele está enganado, ele está com má informação, já começa mal, né? Imagina o Trump com todo o sistema de informação que tem nos Estados Unidos, chega o presidente brasileiro, o senhor está mal informado, não é verdade. Se ele vier com essa conversa funciona bem para fazer demagogia no Brasil, né? Mas para numa reunião com o Trump dizer isso para ele, eu duvido. Acabou o date, acontecer. Né, Chile? Acabou o clima, como diz, né? Não é nem o aquecimento global, acabou o clima mesmo, né? O que ele pode chegar e dizer assim, na melhor hipótese, ele pode dizer, desculpa, presidente, eu não posso nem opinar sobre isso porque o judiciário é independente lá no Brasil, eu não tenho como ligar para a Suprema Corte, como o senhor também não tem como mexer em decisões da Suprema Corte americana, por aí pode sair um pouco pela tangente, né? Mas o fato, e isto afeta a política brasileira, né? É interessante, como a reunião Trump-Lula tem um enorme impacto sobre esse campo da direita no Brasil. Porque se a negociação de fato for pragmática, se de fato houve a influência das empresas, né, do comércio bilateral, né, do deixa disso, da negociação focada na economia, é uma vitória para a direita pragmática, para os governadores, né, que exatamente pleiteavam essa saída, e um esvaziamento do núcleo familiar do ex-presidente Bolsonaro. Então eu diria assim, esta é a grande indagação, a grande curiosidade em torno dessa reunião. Vamos lá, 2 minutos para o ministro Aldo Rebelo e 2 para o Schiller aqui, que está acabando o tempo do bloco aí, ministro. Vai. Em primeiro lugar, na relação com o presidente Trump, a oposição erra porque toda estratégia que se baseia numa ação de terceiros é uma estratégia frágil. Ou seja, você quer obter uma vitória no Brasil a partir do que vai decidir o presidente americano sobre o nosso judiciário, sobre a nossa legislação. Claro que essa estratégia é frágil, porque os Estados Unidos vão sempre se orientar pela sua conveniência e pelos seus interesses. Isso aí eu sei de muito tempo. Tem uma retórica para efeito público e abaixo da linha d'água, nos bastidores, vão se negociar os interesses dos Estados Unidos. Eu acho que é essa a questão que pode resultar numa derrota para essa oposição que apostou tudo numa aliança com o presidente Trump. E quanto à ONU, é de fato a soma de fracassos seguidos, não consegue resolver nem administrar um único conflito. O Conselho de Segurança, por exemplo, que tem o direito de veto das potências, dos 5 grandes, não consegue decidir nada, porque sempre a China, os Estados Unidos, a Rússia, ou a França, ou a Inglaterra, tem o direito de vetar qualquer tipo de resolução que contrarie um dos interesses desses países. E acho que o presidente Lula depositar na ONU a esperança de resolver o problema do meio ambiente, do clima, inclusive da Amazônia, é uma renúncia de soberania, na minha opinião, inaceitável, imprudente, que um chefe de Estado do Brasil não deveria fazer em nome dos interesses nacionais. Schiller.
Não, concordo totalmente com o ministro Aldo, né? Eu acho que a ONU, inclusive, vai sofrer problemas de financiamento proximamente. O presidente Trump não é uma figura que esquece fácil, ele guarda esse tipo de coisa, ele é vingativo, ele ficou muito irritado. Acho que o mais grave do que a escada rolante é, imagina um chefe de Estado da importância do Donald Trump, daqui a pouco não ter o teleprompter. Significa que ele deixou de ler o discurso e passou a falar de improviso. Vocês imaginam um chefe de Estado na Assembleia Geral da ONU, não é um qualquer chefe de Estado, é o presidente dos Estados Unidos, é o grande discurso da ONU, no momento delicado, falar livre, né, espontaneamente. Então, isso poderia ter gerado uma situação muito delicada, né, e vai ter consequências. Agora, eu iria um pouco até mais adiante, ministro Aldo e todos, né, no sentido de que, vamos lá, não só não faz sentido depositar, né, poder ou confiança, ou enfim, na estratégia de um aliado de uma potência estrangeira, os Estados Unidos, enfim, para pressão interna, como joga por outro lado, porque o discurso da soberania vai para o governo. No mundo inteiro onde isso aconteceu, o Canadá e a Austrália são os maiores exemplos, fortaleceu exatamente o lado contrário. E o que a gente está vendo nas pesquisas, saiu o IPESP agora com Lula empatou pela primeira vez nas USP desde o final do ano passado entre aprovação positiva e aprovação negativa. Uma parte disso, não é tudo, se deve exatamente a essa captura do discurso da soberania, né, que foi entregue de mão beijada por esse setor da oposição. Isto é completamente desastroso. Tem que desligar, se a oposição quer ter alguma chance para o ano que vem, desenhar, tem que desligar imediatamente esta lógica. Porque, em primeiro lugar, não funcionou, não moveu nada na Suprema Corte Brasileira, não moveu o Congresso Nacional, não moveu a opinião pública, as pesquisas rejeitam isso, o setor empresarial, obviamente, desagradado com isso, porque paga essa conta, o contribuinte brasileiro está pagando bilhões, essa semana foi aprovado mais um crédito, 9,5 bilhões no Congresso, né, para compensar as empresas pelas tarifas, então todo mundo está pagando essa conta. E o último aqui, minha frase final, né, perdeu a paciência o governador Tarcísio de Freitas, diz, desse jeito não dá para concorrer, não dá para concorrer numa canoa, num transatlântico desse, com tanta gente pensando desse jeito. Então o custo, vamos lá, da brincadeira, está bem caro, está bem alto, pelo menos até esse momento.